Seja bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente tem um material riquíssimo em mãos, preparado pelo pastor Francisco Miranda. E o tema, olha, é um daqueles pilares da fé cristã, algo que a gente ouve sempre, mas talvez nunca tenha parado para montar o quebra-cabeça completo. O Pai enviou o Filho. E a nossa missão aqui é justamente essa, é pegar as peças que o pastor Francisco nos deu e montar esse quadro. Vamos investigar 3 perguntas que, assim, mudam tudo. Por que o Pai enviou o Filho? Quando? Quando exatamente isso aconteceu? E como as 3 pessoas da Trindade trabalharam juntas nesse plano? Vamos tentar conectar esses pontos. E é fascinante começar por aí, porque essa ideia de envio, ela já quebra uma imagem que muita gente tem de Deus. Não foi um improviso, sabe? Um plano de emergência depois que tudo deu errado. Plano B. Exato. O material deixa muito claro que a vinda de Cristo foi uma missão. Algo comissionado, planejado na eternidade. Revela um Deus que age, que toma a iniciativa. Certo. Então vamos começar pelo porquê. Pelo motivo central. O estudo afirma que o envio do Filho é a maior prova do amor do Pai. Mas, sendo bem sincera, a palavra amor hoje em dia é tão banalizada. Que tipo de amor é esse, de verdade? Essa é a pergunta-chave. É que a palavra que a Bíblia usa, ágape, não tem quase nada a ver com o que a gente chama de amor no dia a dia. Não é um sentimento que vai e vem. Não é reativo. Não é reativo. Pelo contrário, o estudo destaca Romanos 5,8, que diz que Deus prova o seu amor quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor que decide agir em favor de quem não merece. É quase um termo de engenharia, sabe? Um amor que constrói uma ponte. Gosto dessa imagem da ponte. Mas o material usa um outro termo que soa bem técnico, até intimidador. Propiciação. Em 1 João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa na prática? Porque não é só sobre perdão, certo? Exatamente. E esse é um ponto crucial. Propiciação, a palavra grega é hilasmos, e significa que o sacrifício de Cristo não apenas nos perdoou, mas também satisfez a justiça perfeita de Deus. Certo. O amor de Deus não ignora a bagunça que o pecado faz. Ele lida com ela de frente. A cruz é esse ponto de encontro perfeito entre o amor e a justiça de Deus. Espera um pouco. Essa ideia de satisfazer a justiça pode soar para algumas pessoas como se Deus precisasse ser apaziguado, sabe? Uma divindade irritada que precisa de um sacrifício. Isso não o faz parecer um pouco vingativo? Como o amor se encaixa nisso? E algo que o estudo ressalta é que a iniciativa partiu do próprio Deus. Não somos nós oferecendo algo para acalmar um Deus zangado. Entendi. É o Deus justo, que também é o Deus de amor, quem provê a solução. Em 1 João 4,10, o texto diz: "Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho." Como propiciação. Exato. Veja, o mesmo Deus cuja justiça precisa ser satisfeita é quem, por amor, envia o Filho para satisfazê-la. Ele é o juiz e a fonte do resgate ao mesmo tempo. Uau! Isso muda a perspectiva toda. Então não foi uma reação à queda de Adão, não foi um plano B mesmo? De forma alguma. O plano é eterno. É isso que nos dá uma segurança tão grande. O material nos lembra de textos como 1 Pedro, que diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de tudo. Ou 2 Timóteo, que fala da graça que nos foi dada antes dos tempos dos séculos. A nossa salvação não repousa numa decisão de última hora de Deus, mas no seu propósito eterno. Ok, se o porquê é esse amor eterno que age com justiça, a pergunta que fica na minha cabeça é: por que naquele momento específico? Por que não 500 anos antes ou 1000 anos depois? O apóstolo Paulo, em Gálatas, usa uma expressão que parece quase de filme: vindo à plenitude dos tempos. E não foi coincidência. Parece um timing perfeito demais. Exato. Plenitude dos tempos significa isso mesmo. O momento em que todas as peças se encaixaram.
Deus, como o grande diretor da história, preparou o palco do mundo por séculos para a entrada do protagonista. O estudo do pastor Francisco aponta para 3 preparações incríveis. E como era esse palco? O que tornava aquele momento tão pleno? Primeiro, um fator geopolítico, a Pax Romana. O Império Romano tinha unificado o mundo conhecido. Havia um sistema de estradas seguro, uma lei. Facilitou a logística, digamos assim. Exatamente. É incrível pensar que as mesmas estradas que os legionários usaram para conquistar o mundo foram usadas pelos apóstolos para espalhar o evangelho. A mensagem se espalhou com uma velocidade impressionante por causa disso. A logística de Deus. Isso. O segundo fator foi linguístico, o grego koiné. Era tipo o inglês da época. A língua universal. Universal. De um comerciante na Espanha a um soldado na Judeia, quase todo mundo entendia. Então, pela primeira vez na história, uma mensagem podia cruzar fronteiras e ser compreendida por todos. O Novo Testamento foi escrito nesse grego acessível. E o terceiro fator? O terceiro foi a expectativa espiritual. Especialmente em Israel, a esperança pela vinda do Messias estava no auge. As profecias eram estudadas, o povo orava. Ah, como Simeão e Ana no templo. Perfeito. Eles representam essa nação que estava na ponta dos pés esperando. O palco estava montado, a língua unificada e a plateia ansiosa. Era a plenitude dos tempos. E nesse cenário, Paulo diz que ele foi nascido de mulher e nascido sob a lei. São detalhes que a gente às vezes lê rápido, mas parecem cruciais. São a chave de toda a operação. Nascido de mulher confirma sua humanidade plena. Ele não era um anjo disfarçado. Ele era um de nós. Ele era um de nós. Sentiu fome, cansaço, dor. E nascido sobre a lei significa que ele se colocou voluntariamente debaixo do mesmo sistema que todos nós falhamos em cumprir. Então, o fato dele ter vivido sob a lei não foi só para cumprir tabela, foi para desarmar uma armadilha que prendia todos nós. Perfeito. Ele precisava entrar no sistema para quebrá-lo por dentro. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita sobre a lei para poder resgatar, a palavra grega é exagorazo, que é comprar de volta do mercado de escravos. Nossa, que forte! Resgatar os que estavam condenados por ela. Ele nos comprou para a liberdade. E o objetivo final desse resgate todo não era só nos livrar da prisão, né? O estudo fala de algo ainda maior. Muito maior. O objetivo final é a adoção. A palavra grega é oiotesia, que significa a colocação como filho. No mundo romano, a adoção era um ato legal seríssimo. Mudava tudo. Tudo. O filho adotado recebia o nome da família, todos os direitos, e sua vida antiga, com as dívidas, era apagada. É isso que Deus faz por nós. O envio de Cristo não visa só nos perdoar, mas nos trazer para dentro da família. E é o Espírito Santo que confirma isso no nosso coração, nos fazendo chamar Deus de Abba Pai. E aqui, para mim, é onde o quebra-cabeça realmente se junta de uma forma incrível. Porque não é uma ação isolada do Filho. O material organiza a salvação mostrando a atuação de cada pessoa da divindade. Como essa cooperação funciona? Funciona como uma sinfonia perfeita. Cada um com seu papel, mas o resultado é uma obra única. A gente pode usar a analogia de construir uma casa. O pai é o arquiteto. O que planeja. É dele que parte o plano, a visão, o propósito. Ele é a fonte de tudo. Ok, o pai planeja. E o filho? O filho é o construtor. Ele vem ao canteiro de obras, que é o nosso mundo, e executa o plano do pai perfeitamente. Ele é o mediador, a ponte, o único caminho para a casa do pai. Como ele mesmo disse, ninguém vem ao pai senão por mim. E o papel do Espírito Santo? Se a casa está construída, o que falta? O Espírito Santo é quem transforma a casa construída em um lar. Ele entra, acende as luzes, liga o aquecimento e nos convida a entrar. Ai, que analogia boa! Ele pega a obra que Cristo realizou há 2000 anos e a torna uma realidade viva e pessoal dentro de nós hoje. Sem ele, a salvação seria só uma notícia histórica. Como ele faz isso? Como o Espírito acende as luzes em alguém? O material nos dá uma sequência de ações. Primeiro, o Espírito convence. É como se ele ligasse um holofote dentro de nós que revela a bagunça, o pecado que a gente antes ignorava.
Ele mostra a nossa necessidade. Exato. Depois que a gente vê a bagunça, ele regenera. É mais que uma limpeza, é um reinício completo do sistema. É dar vida ao que estava morto. Uma nova natureza. Uma nova natureza. E, finalmente, ele sela. No mundo antigo, um rei colocava seu selo num documento para provar que era dele, né? O Espírito Santo é esse selo de Deus em nós. Ele nos marca como propriedade de Deus e, ao mesmo tempo, é a garantia, o sinal da nossa herança completa. Resumindo, então, o envio do Filho nasce do amor eterno do Pai, o arquiteto. Acontece no momento perfeito da história e é uma obra completa da Trindade. O Filho constrói a salvação e o Espírito a torna nosso lar. Exatamente. E entender isso tem um impacto gigantesco na vida prática. O estudo do pastor Francisco propõe uma aplicação muito direta para combater a insegurança espiritual. Aquela sensação de que a gente precisa merecer a cada dia. Isso. De que estamos sempre por um fio. A verdade desse plano eterno nos chama para descansar. Descansar numa obra que não é nossa, que já foi completada e é perfeita. E para tornar isso prático, o material sugere 3 movimentos para a gente fazer durante a semana. O primeiro é a gratidão objetiva. Em vez de uma oração genérica, agradecer especificamente pelo que o envio de Cristo resolveu. Minha culpa foi paga, a condenação foi removida, a distância dele foi zerada. Coisas concretas. O segundo é a confiança objetiva. Quando a dúvida ou a acusação vier, a gente não responde com sentimentos, mas com a verdade da palavra. Pois é, recitar para si mesmo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Nossa segurança está no que Deus fez, não no que estamos sentindo hoje. E o terceiro movimento é a missão objetiva, que é basicamente contar isso para alguém de forma simples. Não precisa ser um sermão. É só dizer que Deus viu nosso problema e agiu na história para nos resgatar. Isso tira o foco de nós e coloca em Deus. Para terminar, o estudo nos deixa com um desafio que eu achei muito poderoso. Imagine que você precisa explicar o coração do Evangelho para alguém nesta semana, usando só 3 frases curtas, baseadas nisso tudo que a gente conversou. Poderia ser algo como: Deus amou você e tomou a iniciativa. Ele enviou seu Filho para perdoar tudo e te dar uma nova vida. E ele enviou o Espírito para confirmar no seu coração que agora você é da família dele. Fica a reflexão. Como essa simplicidade e clareza poderiam transformar nossas conversas e a forma como a gente compartilha a nossa fé. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. Sua experiência nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.